E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa do 8º ano. Na aula de hoje, coesão e coerência. Fofinhos, vejam, coesão e coerência é quando tem sentido o que a gente está falando. Então vamos lá, a gente começou a escrever sobre, florestas e terminamos falando sobre Star Wars. A não ser que o meu contexto nos leve a isso, eu começar um texto falando sobre floresta e do nada eu colocar elementos de Star Wars nesse texto, a não ser que seja um texto fictício, ele não vai ter coerência. Ou então quando eu faço afirmações assim, mas é muito bom tomar sol. Aí eu coloco depois, mas eu odeio tomar sol. Você gosta ou você odeia tomar sol? Você precisa ter essa decisão. A partir daí que a gente vai ver se o texto tem coesão e é o que a gente vai ver agora. Belezinha? Então vamos lá. Coesão e coerência são mecanismos fundamentais na construção textual. Para que um texto seja eficaz na transmissão de sua mensagem, é essencial que faça sentido para o leitor. Vejam, toda vez que vocês vão ler um texto, vocês pegaram uma prova e você pegou e você não conseguiu entender o enunciado. Dependendo da forma com que o professor montou o enunciado, ele realmente vai ficar difícil, vai ficar de difícil entendimento para você. E você vai ter várias pessoas que vão ficar, nossa, eu não consigo entender o que o professor está pedindo aqui. Eu não consigo entender o que o professor quer. Então, o entendimento seja eficaz. Além disso, deve ser harmonioso, de forma que a mensagem flua de forma segura, natural e agradável aos ouvidos. Somente quem já teve que fazer uma prova confusa, responder uma questão confusa ou ler um texto muito difícil sabe o quanto a coesão e a coerência são difíceis. Você tem que retirar informações, você não entender a pontuação. Veja, agora a pontuação, agora a acentuação, elas vão ser extremamente importantes para que o nosso entendimento bata com o texto. A partir do momento que o nosso entendimento não bate, o nosso conhecimento não é eficaz, certo? Coesão textual. A coesão é o resultado da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação das frases, períodos e parágrafos de um texto. Ela colabora com a organização e ocorre por meio de palavras chamadas de conectivos. Então, o que são esses conectivos? A gente vai colocar eles quando vai ligar um termo ao outro. A palavra, o texto, ele tem que fluir, ele tem que ter sentido. Você começa a ler o texto, a gente precisa entender como essa informação está passando, como a gente vai trabalhar com essa informação. Esse texto ele é de extrema importância para a gente, justamente porque nós precisamos do entendimento do texto. Veja, pessoal, quando a gente está falando aqui de coesão textual, correta utilização das palavras, então você precisa saber que ele vai ter que concordar, vai ter que ter concordância verbal, vai ter que ter concordância de plural no sujeito, plural com artigo, plural no verbo. Vai ter que estar pontuado para você saber que terminou aquele período. Vai ter que ter as vírgulas separando apostos de vocativo. Se a gente não colocar esses elementos, a gente não vai conseguir entender. As referências, uma referência pessoal, utilização de pronomes pessoais e possessivos. João e Maria casaram. Eles são pais de Ana e Beto. Então vejam, uma referência anafórica. Vejam, para a gente evitar a ideia de repetição, João e Maria casaram. João e Maria são pais de Ana e Beto. Vejam, eu fico repetindo toda hora a mesma informação, o meu texto vai perder o sentido. É por isso que eu vou usar o pronome. Os pronomes eles vêm para substituir os substantivos. O que mais a gente vai usar? Os sinônimos, os antônimos, os parônimos, os homônimos. Todos os ônimos nós vamos utilizar, principalmente antônimos e sinônimos. Sinônimos, palavras diferentes que têm o mesmo significado, e
os antônimos, que são palavras que dão ideias contrárias. Então, sinônimos, lindo e bonito, eles são sinônimos. Aquela pessoa é linda, aquela pessoa é bonita. Quis dizer a mesma coisa. Hoje está sol, hoje está chovendo. No contexto que eu coloquei, sol e chuva são antônimos, elas são contra um ou outro. Quando o seu texto é rico e você tem conexão, você tem ideia desses conectivos, do antônimo, do parônimo, dessas formas de palavras, o texto fica mais rico e a gente consegue entender melhor. Então vejam, a partir das 10 classes gramaticais que nós temos, a gente consegue construir todo o sentido da palavra. Se você souber o que é um substantivo, um adjetivo, o conhecimento de adjetivos, substantivos, verbos, preposições, conjunções, vai fazer o total diferencial no seu texto para que ele seja diferente. Olha aqui, ó, a gente só usou um pronome para conseguir dar sentido. Então, demonstrativa, né? O pessoal, isso que a gente está falando de pronome. Demonstrativo, utilização de pronomes demonstrativos e advérbios. Fiz todas as tarefas, com exceção desta. Arquivar a correspondência. Referência demonstrativo catafórico. Então, olha lá. Ó. Fiz todas as tarefas, com exceção desta. Arquivar a correspondência. Ó, fiz todas, então o verbo fazer as tarefas, com exceção desta. Desta, ela é um pronome demonstrativo, está demonstrando qual tarefa ficou para trás. E a comparativa, né? Utilização de comparações através de semelhanças. Exemplo, mais um dia igual ao outro. Referência comparativa e endofórica. A anáfora, pessoal, é um mecanismo linguístico por meio do qual um termo recupera um outro que aconteceu no texto. Então, né, vamos lá. Mariana comprou um carro novo. O veículo é o lançamento do ano. Que veículo? O carro novo que ela comprou. Então, eu retomei o veículo sem falar, né? Mariana comprou um carro novo. O carro é o lançamento do ano. Eu não preciso repetir o carro. Eu usei um sinônimo. Eu retomei essa ideia sem repetir ela. Perceba que a retomada do substantivo carro veio por outro substantivo, veículo. Eles são sinônimos. A catáfora, a gente viu a anáfora, agora a gente vai ver a catáfora. É um mecanismo linguístico no qual o referente aparece depois do item coesivo. Só desejamos isso. Férias. O que eles desejam? Férias. Férias é o que nós desejamos. Então perceba que o pronome demonstrativo isto antecede o referente férias, que aparece logo depois. Só desejamos isso, férias. Nós desejamos férias, porém o meu texto ficou mais rico. A elipse, né, um componente textual que seja um nome, um verbo ou uma frase, pode ser omitido através da elipse. Então olha lá, temos ingressos a mais para o concerto. Você os quer? Para eu não falar temos ingressos a mais do concerto, você quer os ingressos a mais para o concerto? Eu não preciso repetir. A partir daqui, ó, a partir da minha coesão, a partir da ideia que eu tenho do texto, eu já consigo ver. Temos ingressos a mais para o concerto. Você os quer? Eu omiti. A segunda oração é perceptível mediante do contexto. Assim, sabemos que o que está sendo oferecido são os ingressos do concerto. Conjunção, gente, conjunções são muito importantes, eles são conectivos importantíssimos. Também é uma das classes gramaticais importantes que nós temos. Então, a conjunção, ela liga a oração e estabelece relação a elas, entre elas. Nós não sabemos quem é o culpado, mas ele sabe. Então, veja, ó, lembra da aula de oração? Nós não sabemos quem é o culpado, vírgula. Então, até aqui está a minha primeira oração. Mas ele sabe. Então, sabe do verbo saber. Até aqui vem a minha segunda oração. Esse mas, ele é uma conjunção que ele indica adversidade,
Ó, adversativa. Tenho 2 períodos. Nós não sabemos quem é o culpado, mas ele sabe. A coesão lexical consiste na utilização de palavras que possuem sentido aproximado ou pertencente ao mesmo campo lexical, pertencente ao mesmo tipo de palavra, né? São os sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos, entre outros. Então vamos lá. Aquela escola não oferece condições mínimas para o trabalho. A instituição está literalmente caindo aos pedaços. Então, ó, troquei escola por instituição. Não perdeu o sentido a minha oração. A coerência é a relação lógica de ideias de um texto que decorre da sua argumentação, resultando especificamente do conhecimento do transmissor da mensagem. Se eu falo para você que azul é a melhor cor do mundo e amanhã eu falo, não, vermelho é a melhor cor do mundo, eu não estou sendo coerente, certo? Um texto contraditório e redundante ou cujas ideias iniciais não são concluídas é um texto incoerente. A incoerência compromete a clareza do discurso, a sua influência e a eficácia da leitura. Assim, a incoerência não é só uma questão de conhecimento, decorre também do uso de tempos verbais e da emissão de ideias contrárias. De novo, nossa, eu adoro azul, azul é a cor mais legal do mundo. Aí amanhã a gente está conversando e eu falo, não, mas vermelho é a cor mais legal do mundo. Aí você fala, mas onde você falou que era azul? Eu não falei não. Eu não. Não, você está confundindo. Eu estou sendo contraditório na minha opinião. Belezinha? Então, exemplos. O relatório está pronto, porém eu estou finalizando até agora. Espera aí. Ou ele está pronto, ou você está finalizando. Se você afirmou que ele está pronto, se você está finalizando, ele não está pronto. Isso é incoerência. Ele é vegetariano e gosta de um bife muito mal passado. Pô, ele é vegetariano e quer carne mal passada? Incoerente. Fatores de coerência. São inúmeros os fatores que contribuem para a coerência de um texto, tendo em vista a abrangência. Conhecimento de mundo. É um conjunto de conhecimentos adquiridos ao longo da vida e são arquivados na nossa memória. Então veja, conhecimento de mundo são as experiências que nós temos a partir das nossas vivências. Coisa que nós fizemos, coisa que nós passamos, aulas que nós tivemos, pessoas que nós conhecemos, lugares que nós visitamos. Tudo que é feito vem como conhecimento de mundo. A gente vai agregar e vai colocar nessa produção e a gente pode acabar vendo que coisas não estão tão consistentes. Através das inferências, mais um dos tipos de coerência, as informações podem ser simplificadas e partindo do pressuposto de um interlocutor partilho do mesmo conhecimento. Eu, enquanto professor, sei que vocês partilham de alguns conhecimentos prévios dos assuntos. Então, por exemplo, sei que no 8º ano vocês já viram todas as classes gramaticais. Então eu não preciso reensinar, eu somente lembro vocês delas. Quando os chamar para jantar, não esqueça que eles são indianos, ou seja, em princípio esses convidados não comem carne de vaca. Fatores de contextualização. Há fatores que inserem o interlocutor na mensagem, providenciando a sua clareza, como os títulos de uma notícia e a data de uma mensagem. Exemplo, está marcado para as 10 horas. O que está marcado pelas 10 horas? Não sei sobre o que está falando. Se você recebe, está marcado para 10 horas, o que? O médico? A gente precisa dar uma contextualização sobre o que está acontecendo. A informatividade, que é a quantidade de informações que nós temos. Quanto maior a informação não previsível num texto tiver, mais rico e interessante ele será. Assim, dizer o que é óbvio ou insistir numa informação e não desenvolvê-la, com certeza desvaloriza o texto. O Brasil foi colonizado por Portugal. Tem aqui uma informação que todo mundo sabe. E alguns princípios básicos, Após termos visto os fatores acima, é essencial a atenção dos seguintes princípios para obter um texto coerente. Princípio de não contradição, não vai colocar ideias contraditórias.
Princípio de não tautologia, ideias redundantes, né? Subir para cima, subir para cima, entrar para dentro, sair para fora. Princípio de relevância, ideias que se relacionam. Você não vai colocar uma ideia que não tem nada a ver com a outra. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.